Paz do Senhor, queridos irmãos, hoje chegamos no 10º dia de campanha. Que bênção, irmãos, que privilégio. 10 dias de caminhada e eu quero hoje um pouco mais devagar, né? Porque tem gente que não está nem sabendo ainda o nome da campanha. Olha aí, ó, o caminho da santidade. Campanha, nós estamos usando esse devocional da nossa editora. E ele traz aqui 40 dias de jejum e oração com esse tema, o caminho da santidade. Hoje nós vamos meditar no texto que está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, onde fala da inteireza do nosso corpo em santificação, né? Nós às vezes queremos santificar algumas áreas e deixar outras áreas sem mexer, mas Deus, através da sua palavra, nos chama para completude, corpo, alma e espírito. Diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Preste bem atenção. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, irmãos, é uma comunidade que, pelo menos, deve, buscar santidade. Isso como meta, como foco, como forma de crescimento progressivo e que agrada ao Senhor Todo-Poderoso. Embora ainda a gente, nesse tempo de vida terrena, não alcancemos a perfeição, porque a perfeição só na glória, mas que este tempo seja um tempo oportuno para a gente crescer na graça, no crescimento e em santidade diante do Senhor. Então vamos aprender nesses versículos 5 percepções que podem nos ajudar no crescimento. Primeiro, a santidade vem do próprio Deus. O texto começa dizendo que o Deus da paz. Se tem uma coisa que o ser humano busca e fica inquieto, é a busca pela paz. E essa plenitude só o Evangelho pode nos dar. Não é que nós vamos ter, irmãos, só tempos de refrigério, quando nos convertemos. Não. Mas a paz, irmãos, quem tem a paz do Senhor sobre sua vida, em momentos de tribulação, angústia, perseguição, perigo, fome ou espada, nada disso pode nos tirar a paz que está em Cristo Jesus. Nossos olhos não podem deixar de enxergar a eternidade. Aqui, esse texto fala sobre a santificação que vem do próprio Deus, o Deus da paz, e tem uma ação contínua na nossa vida, e não em partes da nossa vida, mas na completude, no corpo, alma e espírito. As partes materiais e imateriais nossas têm que glorificar a Deus. Ontem nós falamos sobre a abstinência sexual, sobre as imoralidades, sobre as impurezas que permeiam muitas vezes corações, mentes. Que Deus possa nos purificar todos os dias. Segunda percepção que nós aprendemos é que a santidade, irmãos, ela, além de vir do próprio Deus, além de abranger, a terceira na realidade, além de abranger a pessoa por inteiro, a santidade tem o foco voltado para Deus, tendo em vista a volta, a vinda, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, após o apóstolo Paulo citar aí esse texto do versículo 23, o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros. Ele começa uma série de saudações e falando aos irmãos dessa amada igreja. Então nós vamos perceber aí, irmãos, nessa fala de Paulo, Paulo acrescenta o desejo que todo espírito, alma e corpo esteja consagrados ao Senhor, conservados na plenitude, mas que também a pessoa possa se entregar por completo a esse processo de mudança, de santificação. E nós vamos ver que em quarto lugar,
a percepção que temos nesse texto é que a santificação, ela cresce à medida em que nós desenvolvemos a nossa comunhão com os nossos irmãos. Nós somos chamados a orar uns pelos outros, a fortalecer o que está caído, a segurar nas suas mãos, firme e forte, para que juntos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Assim que é a palavra de Deus. Então, às vezes, irmãos, nós enfatizamos muito na responsabilidade individual. Mas esse texto nos mostra, principalmente logo nos textos a seguir, que Paulo vai falar 3 vezes a palavra irmãos. Por 3 vezes ele vai citar: irmãos, orem também por nós. Saudamos todos os irmãos com um beijo santo ou com ósculo santo. Peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Então Paulo, ele tinha muito isso na mente dele, que o processo de santificação é um processo individual, mas também coletivo. Nós precisamos desenvolver a santificação e não negligenciar o amor para com o nosso próximo, né? Às vezes a gente se preocupa com os nossos problemas, mas nem uma palha com os problemas do outro, né? Então há uma necessidade que Paulo aqui observa e repete para nós esses ensinamentos, né? Nós precisamos de uma igreja sarada, curada, santificada, e não só na questão individual, mas do individual ao coletivo, né? Uma igreja que tem um corpo unido, um corpo sem divisão, um corpo que não tem 2 cabeças, que 2 cabeças é anomalia, tem uma única cabeça, e é Jesus Cristo. Nós caminhamos para o alvo, Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Então, em último lugar, irmãos, a santidade cresce quando nós experimentamos essa graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E a maravilhosa graça de Deus, Paulo termina esta carta fazendo uma excelente saudação. Ele diz no versículo 28, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. Então, quando o nosso processo de santificação vai se tornando eficaz, se tornando eficiente em nossas vidas, logo, irmãos, essa santidade vai aumentando, experimentamos essa graça, essa bondade, essa harmonia que surge na medida em que mortificamos o nosso eu e vivemos uma vida para Cristo. Paulo termina essa carta com essa maravilhosa saudação, que não é só uma saudação, é uma oração que tem enormes implicações, vamos dizer assim. A graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo esteja por trás de todas as nossas ações. Porque essa graça, irmãos, ela foi dada a nós pela fé. Paulo diz lá na sua carta aos Efésios, capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Devemos nos lembrar e nos motivar, irmãos, que esse processo de santificação é a gente estar rememorando, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é a salvação em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, se eu sou nova criatura, logo o processo de santificação individual e com os meus irmãos vai se tornar muito mais fácil. Alguém me feriu, eu não vou ficar com rancor. Vai ter uma fofoca no meio do povo da igreja, eu não vou disseminar essa fofoca. Tem 2 irmãos que estão ali se bicando, eu não vou semear ali contenda entre eles. Pelo contrário, se eu sou uma pessoa que estou em processo de santificação, estou melhorando como pessoa, eu vou apaziguar, vou chamar para orar, vou fortalecer o que está fraco, vou apagar esse incêndio imediatamente para que não cresça e não provoque dano ao corpo de Cristo. Então, faça desse processo de campanha, né, de crescimento espiritual, uma meta para a sua vida. Comece se comprometendo com a oração. Comece se comprometendo com alguns minutos durante o seu dia, logo cedo, de preferência, para que a sua cabeça não encha. Logo cedo, se comprometa a orar. Se
Se comprometa a ler o texto sagrado e peça para o Senhor falar com você. Que Deus te abençoe sua família, que você continue por inteiro se santificando no caminho, olha aí, ó, da santidade. Ok? Deus te abençoe e ore pelos campos de solidariedade, ore para que o Senhor possa fazer milagres e maravilhas no meio do seu povo, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus assim permitir.